Boa noite a todos, somos a equipe Eudênia, Cícero e Rosana. Vamos falar sobre nutrição na infância com um caso clínico. Uma criança do sexo masculino, 5 anos e 2 meses de idade, veio ao atendimento nutricional trazido pela mãe, a qual queixa-se do ganho de peso progressivo pela criança. A mãe relata que o paciente nasceu com 3,5 kg e 51 centímetros de estatura. Foi amamentado exclusivamente até os 6 meses. Porém, a mãe relatou que houve dificuldade na introdução alimentar, pela oferta de alimentos calóricos, como bolacha, iogurte e refrigerante. Sobre a influência da família. Apresenta excesso de peso desde de 1 ano de idade, com aumento progressivo do peso com o passar dos anos. Atualmente pesa 55,2 kg e a estatura é 1,39 m. Nosso colega Cícero dará continuidade neste momento. Olá, boa noite. Quais as principais modificações fisiológicas e necessidades na infância? Trata-se de um período em que há, comparativamente, o maior desenvolvimento físico e mental de uma pessoa, caracterizando por um marcante ganho de volume do corpo, altura e peso, e a aquisição de novas capacidades físicas, como andar, falar, por exemplo, especialmente nos primeiros 3 anos de vida. Importante lembrar que as crianças devem se desenvolver em um ambiente seguro, além de seguro, saudável, um pacote que inclui, naturalmente, todas as necessidades básicas de sobrevivência: vestuário, abrigo, nutrição, cuidados de saúde, proteção e assim sucessivamente. No entanto, certamente podemos também estarmos nos referindo à parte emocional. Sobre o segundo tópico, avalie o estado nutricional ao nascer, segundo peso para a idade, peso para a estatura, estatura para a idade e IMC para idade. IMC ao nascer 3,5 dividido por 0,51 ao quadrado igual a 3,5 dividido por 0,26 igual a 13 quilos 45 gramas. Se encontra com peso adequado. IMC atual igual a 55,2 dividido por 1,39 ao quadrado igual a 55,2 dividido por 1,93 igual a 28 kg e 56 gramas. Se encontra com o grau de obesidade. Observação: por que a obesidade? Cumpre-se informar que a criança, ao nascer, estava com peso adequado. Porém, esta criança se encontrava com um grau de obesidade por conta de uma alimentação, ou de várias alimentações, podemos dizer, inadequada, que estava sendo fornecida pela sua genitora. Sobre o estado nutricional atual da criança, utilizando o IMC. O IMC é o índice de massa corporal infantil e é utilizado para avaliar se a criança ou adolescente está no peso ideal. Pode ser feito nas consultas com o pediatra ou em casa pelos pais. O IMC infantil é uma relação entre o peso e a altura da criança entre 6 meses de idade a 18 anos, que indica se o peso atual está acima, abaixo ou dentro do normal, ajudando a identificar a desnutrição ou obesidade infantil.
Para este caso, o peso da criança é 55 e 200 sobre a altura de 1,39 m ao quadrado. O valor do IMC é de 28,56 kg por metro quadrado. Isso significa que a criança está em estado de obesidade. Quando o IMC é alto, pode ser indicativo do sobrepeso ou obesidade, sendo importante que o tratamento se concentre na promoção de hábitos e comportamentos alimentares saudáveis, pobre em açúcares e gorduras, um estilo de vida adequado que promova a atividade física e a promoção de uma autoestima positiva. Quando calculamos o estado nutricional de uma criança, usa-se o score Z e o percentil. O percentis permitem a comparação do crescimento de uma criança com média e comparar também o seu próprio crescimento. Percentil hoje não é usado, agora é o score Z. O score representa o número de desvios padrão a partir do ponto central da população referência. O score Z quantifica a partir da mediana ou percentil 50. Para este caso, o percentil é de 99 e o score Z é mais 3. ER, necessidade estimada de energia, é a medida de calorias requeridas para manter o peso atual, levando em conta o nível da atividade física em pessoas saudáveis. Estas fórmulas foram desenvolvidas para as pessoas etróficas dentro do peso ideal. O requerimento energético é similar ao gasto energético GE. Para o cálculo do ER, vamos considerar a idade de 5 anos, peso 55 e 200, altura 1,39 e atividade física pouco ativa, do valor 1,13. O valor final do ER é de 2.691,2 quilocaloria. Pessoal, boa noite. Dando continuidade ao nosso seminário, quais as modificações alimentares que a gente poderia propor para uma criança ter uma vida, uma qualidade de vida melhor e uma alimentação saudável? A gente propõe que ela faça uma alimentação variada, consumindo alimentos diferentes para obter todos os nutrientes, fracionando as refeições de 5 a 6 vezes por dia, sempre respeitando os horários e as quantidades prescritas pelo nutricionista. Beber de 1 a 2 litros de água por dia, mas não excedendo o consumo de 200 ml durante as refeições principais. Também é muito importante diminuir a quantidade de alimentos gordurosos, de frituras, aprender a ler a tabela dos alimentos e evitar os mais calóricos e os ricos em gordura. Incentivar o consumo de frutas, principalmente com casca, sempre que é possível. Verduras e evitar o consumo de alimentos congelados e pré-prontos. A quais riscos que esta criança está submetida, né? Quais os riscos que uma criança obesa ela pode estar correndo, né? A obesidade mórbida quando chegar na fase adulta, doenças respiratórias como asma e apneia, doenças ortopédicas com problemas de coluna ou joelhos, dores nas articulações, disfunções no fígado, em função do acúmulo de gordura, colesterol alto, diabetes, hipertensão arterial. Portanto, a obesidade na infância e adolescência se traduz em um problema importante na saúde pública. Por esse motivo, essa condição deve ser prevenida desde a infância e isto pode ser realizado por meio de mudanças no estilo de vida, que inclui uma dieta balanceada, rica em legumes e verduras, com redução de teor de açúcar e gordura, além da prática diária de atividades físicas, né? Que é muito importante a atividade física, né?
Então era isso, eu passo agora para minha colega. Para melhorar o consumo de nutrientes, deve haver maior variação de proteínas, leite e derivados, carnes, carboidratos, frutas e legumes. E também pode ser usado gorduras. No tópico 8, pede para que a gente sugira um cardápio de desjejum do lanche, do almoço, do lanche da tarde, janta e ceia. No desjejum, sugerimos um copo de leite de vaca, semidesnatado e sem açúcar, pão integral, uma fatia de queijo Minas. No lanche, um iogurte desnatado e uma fruta. No almoço, sugerimos uma salada de alface, tomate, batata e cenoura cozida, um ovo cozido, feijão e uma goiaba. No lanche da tarde, sugerimos uma banana. E no jantar, filé de frango, couve-flor e cenoura refogados e morangos pequenos. E para finalizar o nosso seminário, vamos apresentar o vídeo que fala da obesidade infantil. Uma em cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E a obesidade, além de trazer problemas psicológicos, pode desencadear doenças como diabetes, depressão e até alguns tipos de câncer. A recomendação para solucionar o problema é a educação alimentar e nutricional de pais e filhos. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Doces, refrigerantes, salgadinhos. As tentações são muitas. Para a criançada, é difícil resistir. Cabe aos pais controlar. Meu filho está com 6 anos, eu procuro, muitas frutas, evitar lanche salgado, que é meio gorduroso, colesterol. Então, mais frutas mesmo, a base de frutas. Quem gosta? Isso daí eu não sei, não. Sabe o que é isso aqui? Abacate. Abacate? Quando foi a última vez que você comeu uma manga? Eu nem me lembro. Eu sempre tô presente, E a mãe dela também não dá muita besteira. É mais arroz e feijão mesmo, a alimentação normal de uma criança forte, Que comida que você gosta mais? De sanduíche. Segundo o IBGE, uma em cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está com peso acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, um problema que reflete na vida social dos pequenos. Ela se sente mal com o corpo dela, ela recebe críticas dos colegas porque não tem o mesmo desempenho numa atividade física, na educação física, por exemplo, na escola. Ela recebe apelidos pejorativos que também influenciam na formação do autoconceito e na autoestima da criança. Os prejuízos não são apenas das crianças que estão acima do peso. A obesidade infantil é um problema sério para a saúde pública. A criança obesa tem grandes chances de se tornar um adolescente obeso e cerca de 80% dos adolescentes nessa situação permanecem com excesso de peso quando adultos.
essa criança ela tem uma chance maior de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e, a longo prazo, já na idade adulta, até alguns tipos de câncer. Mas então, como combater a obesidade infantil? Informação da população é fundamental. Então, informação seja via educação nutricional, educação nas escolas, como também o cuidado com o excesso de publicidade, de comunicação desses alimentos. Maria que o diga, ela conta que sempre oferece frutas e verduras para o Matheus, filho dela, mas às vezes a falta de tempo atrapalha. Hoje a gente tá comendo porque saiu de manhã de casa e não almoçou ainda. E o pastel com caldo de cana? O pai diz que acaba abrindo exceção. Eles comem de vez em quando, como um pastel, uma coisa que contém gordura. Mas eu acho que pelo fato assim, deles praticar atividade esportiva, eu acho que com eles não tem nenhum problema. Mas não basta a atividade física, é preciso ter uma alimentação balanceada. Por isso, o Ministério da Saúde tem diversas ações para incentivar a alimentação saudável. As ações do Ministério da Saúde passam por ações de promoção de práticas alimentares saudáveis e de promoção da atividade física, uma vez que a alimentação inadequada e o sedentarismo são os principais fatores que levam ao desenvolvimento do excesso de peso e da obesidade. Mas também passam por atividades de acompanhamento dessas crianças que apresentam obesidade ou doenças associadas dentro da rede de atenção em saúde pelas equipes profissionais, tanto dos médicos, dos enfermeiros e as equipes que contêm nutricionista e educador físico. Essas ações passam pela promoção do aleitamento materno, pela orientação em relação à alimentação saudável e também pelo trabalho em conjunto com a educação, através do Programa Saúde na Escola, que busca promover a saúde a partir de uma ação conjunta dos profissionais de saúde e educação, fomentando hábitos de vida saudável. Com isso, finalizamos nosso trabalho. Obrigada a todos e tenham uma boa noite.